10 erros que podem acabar com sua estratégia de investimento em criptomoedas. Fala galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns que as pessoas cometem ao investir em cripto e que podem te custar muito caro se você também tropeçar em algum deles. Muitos desses erros eu já cometi no início da minha jornada de cripto, então quero passar hoje por cada um deles com você para te ajudar a investir com mais segurança e confiança. Assim você vai poder potencializar os seus lucros e minimizar as perdas. E eu vou te falar, fica até o final do vídeo, porque o último erro é o mais crítico e é o que mais tira as pessoas desse mercado tão promissor. Para a gente começar nossa lista, vamos pelo primeiro, que é o mais comum de todos, que é a falta de conhecimento. Começar a investir no mercado cripto sem conhecer nada a respeito, sem pesquisar nem que seja o mínimo, é receita para dar errado. Isso porque você provavelmente vai começar a investir só porque ouviu alguém falar que está ganhando muito dinheiro na moeda XYZ. E aí você vai botar o seu dinheiro nessa moeda sem conhecer nada a respeito, sem conhecer o que é o projeto, quais são os fundamentos. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder todo o seu dinheiro. Então você quer começar a investir em cripto? Começa pela moeda principal, pela maior de todas, que é o Bitcoin, que é a pioneira desse mercado. E aí você vai começar a pesquisar sobre o Bitcoin. Você vai conhecer os fundamentos dele, por que ele tem tanto potencial assim. Você vai conhecer sobre a escassez, a descentralização, a segurança desse projeto. Você vai ver que é uma tecnologia totalmente disruptiva, fora de série. E por que tem tanto potencial assim de valorização. E a partir do Bitcoin, aí sim você vai pesquisando sobre as outras criptos e vai investindo em outras criptomoedas. O segundo erro é você não diversificar o seu investimento. Sabe o exemplo que eu citei da moeda XYZ? Então imagina o seguinte, você ouviu falar sobre essa moeda, que ela tem muito potencial de valorização, e aí o que você vai pensar? Bom, eu vou botar todo o meu dinheiro nessa moeda, vou investir muito dinheiro nela, porque com certeza eu vou ter muito retorno. Só que isso é um grande erro. Isso porque todo retorno está atrelado a um risco. Então, o ideal é que você diversifique o seu patrimônio, diversifique os seus investimentos em cripto, para você poder mitigar esse risco. Então, por mais que uma moeda tenha, sim, muito potencial de valorização, você não vai botar todo o seu dinheiro nela, porque pode ser que esse projeto vá a zero e você perca todo o seu dinheiro. O ideal é você criar uma carteira, um portfólio com várias criptomoedas, diversificando entre vários setores do mundo de cripto. O terceiro erro é você investir em cripto mais do que você deveria. Via de regra, os economistas indicam que você tem em cripto de 1 a 5% do seu patrimônio investido. É claro que você tem total liberdade para investir mais do que isso se você quiser, mas você precisa estar ciente dos riscos. Criptomoeda é um mercado muito arriscado, é um mercado muito volátil. Então, se você vai colocar um dinheiro que você vai perder o sono se ele oscilar, se ele cair 10, 20, 30% em um dia ou em uma semana, então é melhor que você não tenha um patrimônio tão relevante assim em cripto. Para ficar mais fácil, você pode utilizar a famosa regra do sono. Se o patrimônio que você tem atualmente em cripto não está te tirando sono, se você está dormindo bem, sabendo que ele pode oscilar bastante ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses, então está tudo bem. Agora, se você está perdendo sono com isso, se você está ficando preocupado, se você está pensando o que você vai fazer se você perder 10, 20, 30% em um dia, então é melhor que você reduza um pouquinho do seu patrimônio investido em cripto. O quarto erro, atira a primeira pedra quem nunca caiu nele, é o FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Sabe quando você ouve todo mundo falar sobre uma cripto, tá todo mundo ganhando dinheiro nela e você ainda não entrou? Aí você pensa, cara, eu não posso perder essa oportunidade, eu preciso investir nela. Então, é aí que você erra. Você não pode investir só porque tá todo mundo investindo, só porque você ouviu falar que tá todo mundo ganhando dinheiro. Porque muitas vezes você vai acabar entrando no final da festa. Você precisa investir pelos fundamentos do projeto. Se o projeto tem bons fundamentos e se ainda tem potencial de valorização, aí vale o investimento. Agora, se você quer entrar porque está todo mundo investindo, se é só pelo hype, então é bom você tomar cuidado com o FOMO. Mais um erro para nossa lista é você não acompanhar os seus investimentos. Imagina a seguinte situação. Você investiu em uma criptomoeda e ela se valorizou muito, estourou. Só que depois ela acabou caindo e devolvendo toda aquela valorização. Nesse meio tempo, você não estava acompanhando o mercado. E aí o que aconteceu? Você perdeu a oportunidade de capturar esse ganho, esse lucro que você teve. E acabou perdendo tudo de volta. Então, isso pode acontecer quando você não está de olho no mercado. O ideal é que você acompanhe, você não precisa estar olhando o tempo todo, mas de vez em quando dá uma olhadinha nos seus investimentos, vê se tem alguma coisa que está se valorizando demais para que você possa realizar um pouquinho do lucro, ou então alguma coisa que caiu muito, para ver se ainda vale a pena estar investido nessa cripto. O próximo erro tem a ver com ansiedade, que é você querer valorizações imediatas. Normalmente as pessoas chegam no mercado de cripto achando que é oba-oba, que você vai ter multiplicações de 10, 15, 20, 30 vezes de uma hora para outra. E não é bem assim. É claro que esse tipo de oportunidade existe sim no mercado cripto, mas não é sempre que isso vai acontecer. Muitas vezes a gente vai ver o mercado andando de lado ou até mesmo caindo,
mas a gente precisa manter o foco no longo prazo. Entender que cripto não é um investimento que você faz agora e daqui a pouquinho você já vai tirar. Não, você precisa estar aqui para o longo prazo. Monta uma estratégia de longo prazo e se mantenha focado nela. Não olha para o curto prazo, porque muitas vezes o curto prazo ele engana a gente. Às vezes as coisas acontecem, notícias surgem, cenários mudam, mas no longo prazo, cripto sempre vai continuar sendo um ótimo investimento. Outro erro bem comum é você não vender um ativo que está no prejuízo. Sabe aquele ativo que você comprou e ele despencou 20, 30, 40%? E aí você pensa, não, quando ele voltar para o preço que eu comprei, pelo menos, aí sim eu vendo ele. Então, essa é uma forma errada de você analisar. Você não precisa recuperar aquele prejuízo exatamente nessa moeda. Você pode vender com prejuízo e recuperar em outra moeda. Então imagina que enquanto você segura esse ativo e ele está parado, ele não anda, muitos outros ativos estão andando e estão se valorizando muito. E você poderia simplesmente remover esse valor daqui e colocar aqui e ele estaria andando e subindo e você não teria mais esse prejuízo. Então tem hora que a gente vai precisar aceitar a perda. Ou então, no mínimo, a gente reavaliar para ver se ainda vale a pena ter ou não aquele ativo. Porque às vezes pode ser que ele tenha caído muito, mas ele ainda tem fundamento e ainda vale a pena continuar com ele. Por isso a gente precisa avaliar caso a caso. Outro erro muito comum é você não fazer o DCA, que é o Dollar Cost Average. O DCA nada mais é do que você fracionar os aportes que você vai fazer num ativo. Ele é uma forma de você se proteger de possíveis quedas. Então imagina o seguinte, você tem R$5.000 para colocar em um ativo, ou então em toda a sua carteira. E aí você coloca tudo de uma vez. Mas aí no dia seguinte o mercado tem uma queda brusca de 20%. O que vai acontecer é que você vai ter o seu patrimônio descendo 20% de uma vez só. Agora, se você tivesse fracionado esse aporte em 2, 3 ou 4, você teria minimizado esse prejuízo. Então você não precisa ter pressa na hora de montar a sua posição. Você pode fracionar o seu aporte tendo uma segurança maior e fazer um preço médio bem bacana. Nosso penúltimo erro, e que pode te custar muito caro, é você manter as suas criptomoedas na corretora. Por mais que seja mais prático manter as moedas na corretora, por mais que você confie e goste da sua corretora, o ideal é que você tire as suas criptomoedas de lá. Elas precisam estar na sua wallet. Porque se a sua corretora sofrer um ataque hacker, ou então falir, ou então o governo mandar fechar as portas dela, você vai perder os seus fundos. Agora, quando as criptos estão na sua carteira, na sua wallet, elas são suas e não tem ninguém que pode tirar isso de você. E para a gente finalizar, o maior erro de todos, sem dúvida nenhuma, é você ficar de fora desse mercado. Eu sei que criptomoedas é um assunto novo para muita gente e às vezes traz insegurança mesmo. Mas você não pode ficar de fora desse mercado. Isso não pode ser uma opção, isso é loucura. Você está tendo uma baita chance hoje de entrar nesse mercado. Então não deixe essa oportunidade passar, porque com certeza você vai se arrepender lá na frente. Eu espero que daqui a alguns anos, quando você olhar para trás, para esse momento aqui, você possa ter o orgulho e a satisfação de ter tomado a decisão certa, ao invés de amargar o arrependimento de ter ficado de fora desse mercado. Bom, agora que você já conhece os principais erros que as pessoas cometem ao investir em cripto, você não tem mais desculpa para cair nessa, hein? Olha a hora, hein? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas, já sabe, né? Dá aquela curtida, se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários aqui também se eu esqueci de algum erro ou se você já caiu em algum desses. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, galera. Até a próxima e bons investimentos.